Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso Recanto de Luz. A todos vocês que estão presentes aqui na nossa casa e aos que estão nos assistindo pelo nosso canal do YouTube. Lembrando de quem não desligou os celulares ou colocou no modo silencioso, que o faça agora, enquanto a gente está iniciando, porque o silêncio é muito importante para manter a harmonia do ambiente durante a prece e a exposição. Então temos um recado para dar para todos. Em março, no dia 12, o nosso Recanto de Luz está fazendo 22 anos. Então, todo mês de março terá uma programação especial. Tá? Todos os sábados às 20 horas virão expositores de outras casas para nos abrilhantar aqui na nossa casa, para acrescentar. Então, estão todos convidados para participar durante o mês de março, nos sábados. E lembrando que quem quiser presentear a casa pelo seu aniversário, doando 1 quilo de alimento, algum material de higiene pessoal, material de limpeza, porque a nossa casa cada dia está aumentando mais o número de pessoas que necessitam e que a casa auxilia dando o rancho mensal. Então toda a doação será bem-vinda. Então agora vamos relaxar nas nossas cadeiras, respirar fundo e fazer uma prece por paz. Senhor, tranquiliza o nosso espírito, que os nossos pensamentos se acalmem dentro de nós. Sabemos que no momento justo solucionarás todos os nossos problemas. Que façamos silêncio em nós para escutarmos o que nos aconselhas. Ouvindo-te, nada de mal nos sucederá. Não nos deixes agir precipitadamente. Que a nossa decisão seja o reflexo da tua vontade. Acalma-nos, Senhor, para que tudo se acalme à nossa volta, para que emudeçam as vozes agressivas e a tormenta pare de soprar. Que a tua paz invada o nosso coração e que nela nos deixemos estar, sem que coisa alguma dela nos afaste. Que assim seja. Então, nossa exposição hoje com a nossa amiga Carla. Boa tarde a todos. Boa tarde aos queridos amigos que também nos acompanham no nosso canal no YouTube. Que possamos todos nos sentirmos assim, envolvidos e abraçados, com muito amor por essa equipe espiritual que cuida de cada um de nós. O nosso estudo de hoje, antes de nós passarmos especificamente a eles, eu trouxe aqui uma nota de esclarecimento, porque nesta versão aqui, nós temos como título, Antes de Servir, certo? E a FEB, voltando a
as edições originais de Chico Xavier, nos traz, na primeira edição, o título correto, A Arte de Servir. E vocês estão se perguntando, o que houve? Houve uma adulteração nas obras de Chico Xavier. Ou seja, nas obras dos autores espirituais psicografados por Chico Xavier. Então, essa imagem que vocês estão vendo tem esta foto da edição atual e tem esta imagem aqui assim, pequenininha, que é do livro da primeira edição. Então, a FEB lançou em setembro do ano passado com uma nota explicativa que vocês estão vendo ali, ó. Esclarecimento ao leitor, assumindo a adulteração das obras de Chico Xavier. Então, ele diz assim, esta nova edição procura contemplar o texto do autor espiritual Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, conforme registrado na primeira edição, arquivada e disponível para consulta nos acervos da FEB, Patrimônio do Livro e Biblioteca de Obras Raras. Então, quando nós quisermos comprar esta coleção Fonte Viva, que está aqui, ó, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva e Palavras de Vida Eterna, vamos solicitar a edição de setembro de 2022. Está sendo restaurada as primeiras edições que foram colocadas para serem editadas pela FEB, certo? Então, isto é também a arte de servir no Espiritismo. Nós temos que estar comprometidos com a verdade daquilo que vem dos Espíritos e não construirmos uma obra a nosso bel prazer usando o nome de Emmanuel, de André Luiz, de Meimei, de Maria Dolores, de Joana de Ângeles, seja quem for o Espírito que nos traz os ensinamentos, certo? Então, já estão disponíveis os livros corrigidos pela FEB. E a arte de servir começa com uma citação de Mateus, dizendo assim, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então, Jesus, nessa imagem, ao lavar os pés dos apóstolos, deixa claro que para servir é preciso humildade. Não é verdade? Nós gostamos muito de sermos servidos, né? Poucos temos a humildade de servir. Então, ele queria dizer com isto, Emmanuel, que a arte de servir é diferente, obviamente, de antes de servir. Né? Então, as duas palavras não são sinônimas. Então, a arte de servir envolve muita coisa. E aí nós vamos ver o que isto vem através de Emmanuel. E Emmanuel começa o texto dizendo assim, em companhia do espírito de serviço, estaremos sempre bem guardados. Ou seja, quem está trabalhando está garantido. A criação inteira nos reafirma esta verdade com clareza absoluta. O que ele quer dizer com isso? Que no universo nada está parado. Dos reinos inferiores às mais altas esferas, todas as coisas servem a seu tempo. Certo? Então, significa que nós também temos um tempo para determinadas tarefas, para cumprir com aquilo que nos é solicitado. De tempos em tempos, precisamos renovar as nossas forças, as nossas energias, para que novas tarefas possamos desenvolver
conforme aquilo que Deus nos solicita. A lei do trabalho, diz Emmanuel, com a divisão e a especialização nas tarefas, prepondera nos mais humildes elementos, nos variados setores da natureza. Mais uma vez, nos mostrando que a natureza nos dá prova de trabalho constante diuturnamente. Essa árvore curará enfermidades. Aquela outra produzirá frutos. Há pedras que contribuem na construção do lar. Outras existem calçando os caminhos. Vamos convir que há outras que estão no caminho nos atrapalhando, né? A gente pode até pensar assim, mas elas não estão atrapalhando, elas estão nos ensinando. O nosso olhar em relação às pedras é que tem que mudar. O Pai forneceu ao Filho homem a casa planetária. O Pai aqui, Deus, né? Onde cada objeto se encontra no seu devido lugar, em lugar próprio, aguardando somente o esforço digno e a palavra de ordem para ensinar a criatura a arte de servir. Então vejamos, tudo está ao nosso dispor, aguardando o momento exato para que possamos usar, usando da arte de servir. Inclusive nós, uns na vida dos outros, somos instrumentos de serviço, de aprendizado. O que nós estamos fazendo aqui hoje, nós estamos servindo. Servindo na troca de informação, de conhecimento centrado no Evangelho de Jesus. Servindo ao despertar a nossa consciência do espírito que somos para a nossa evolução à eternidade. Então vamos ver. Uma lei já conhecida nossa, a lei do trabalho, lá no Livro dos Espíritos, um capítulo todinho dedicado para ela. Lei do trabalho. Tem duas questõezinhas que nos chamaram a atenção para os ensinamentos do Emmanuel de hoje. Questão 676, diz assim, por que o trabalho se impõe ao homem? Por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. E o que nos levou a estimular a nossa inteligência? Não foram as necessidades, as dificuldades, aquela pedra lá do caminho? Não foram aquelas dificuldades? É? Vamos pensar no homem pré-histórico lá. Ele comia carne crua e descobriu o fogo, né? Opa, já dá para comer um churrasquinho, né? Aí descobre que aquela árvore que estava lá no meio do caminho serve de tempero. Aquela árvore eu posso também fazer uma casa. Então vejamos, a nossa inteligência, conforme a necessidade, aguarda a ordem de comando para que, na arte de servir, nós possamos estimular. Quanto mais estimulamos a inteligência, mais autonomia vamos ganhando. O nosso livre-arbítrio vai sendo liberado. Em contrapartida, como é que se diz? Quanto mais nos é dado, é isso mesmo, mais nos será cobrado. Então, vamos prestar atenção, né? Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Ao extremamente fraco do corpo, outorgou Deus a inteligência, em compensação, né? Mas é sempre um trabalho. Aí eu coloquei ali pequenininho como exemplo do uso da inteligência e com todas as debilidades possíveis do corpo, o Stephen Hawking.
aquele físico, cientista, que sofria de ELA, né? E, junto com uma grande empresa de tecnologia, ele criou a própria cadeira de rodas que, através do movimento dos seus olhos, dava um comando para que o computador associado à cadeira captasse a sua voz e ele pudesse se comunicar. Graças a ele, hoje nós temos aí a física quântica nos explicando os buracos negros, o metaverso, o universo, enfim, tudo isso que nós já conhecemos hoje. Né? Então, havia uma debilidade física? Havia, mas havia uma inteligência toda por trás ali. Então, faz parte do processo evolutivo. Ele perdeu isso porque desencarnou? Em hipótese alguma. Não é verdade? Na próxima encarnação, ele virá, quem sabe, zeradinho, né? Bom do corpo, bom da mente, e poderá contribuir de uma forma bem maior para a humanidade ou aonde se faça necessário a sua presença. Na questão 678, aí eu ampliei ali, diz assim: nos mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos às mesmas necessidades de trabalhar? Aí, a gente pode achar que não, né? Criei asas e voei, sou anjo, não trabalho mais. O que vocês acham? Respondem os espíritos a Kardec: a natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais são estas, menos material é o trabalho. Mas, tem sempre um mas, né? Mas, não deduzais daí que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício, em vez de ser um benefício. Hoje era um dia que todos nós pagaríamos para ficar sem fazer nada, de preferência na praia para não cair uma gota de suor. Mas a gente precisa trabalhar, precisamos estar aqui, precisamos estar na rede social, colocando a internet, como o Júlio, colocando a internet à disposição. Precisamos do médico, do farmacêutico, do padeiro. Precisamos todos do trabalho. Mas vamos ver se isso realmente acontece nos mundos superiores. Há uma reportagem na Revista Espírita, de 1858, que são conversas familiares de além-túmulo. Mas não é uma conversinha ali na sala da nossa casa, nem numa reunião mediúnica aqui no Recanto, não. É uma conversa com os moradores de Júpiter. Tá bom? Tá bom assim? Comprovando aquilo que os espíritos disseram a Kardec. E aí, perguntaram para este morador de Júpiter, um dos planetas mais evoluídos, a seguinte questão: poderias dar-nos uma ideia das diversas ocupações dos homens? A resposta do espírito Bernard de Palissy: seria preciso muito. Sua principal ocupação é encorajar os espíritos que habitam os mundos inferiores, ó nós aí, né? A preservarem no bem, no bom caminho. Não havendo entre eles infortúnio a aliviar, vão procurá-los onde existe sofrimento. São os espíritos bons que vos sustentam e vos atraem ao bom caminho. Ou seja, se eles não têm nada para fazer lá, eles vão procurar o que fazer. E o que eles vão fazer? Eles vêm aqui nos incentivar a ficarmos firmes no caminho do bem, nos intuir. Eles dão uma olhada, né? Olha, lá na Terra a coisa não está boa. Não está boa. E a gente sabe que não está boa. Né? A gente olha e não gosta do que vê. E eles olham e dizem assim: não dá para ficar parado, precisamos servir.
e manda energia boa, e manda boas vibrações, e manda boas intuições. Não desiste. Tá calor? Vai na casa espírita, vai lá, toma o passe, faz uma prece. Tá frio? Vai na casa espírita igual. Leva a cesta básica que foi solicitada. Ensina, aprende, ora, serve. E eles estão lá nos intuindo. Mas quem a gente às vezes prefere ouvir, né? O orgulho, a vaidade. E aí ele segue dizendo assim: pode fazer-se uma ideia do estado feliz dos seus habitantes pelo quadro que demos de um mundo habitado apenas por espíritos de segunda ordem. Quem são os espíritos de segunda ordem? O que nos diz a escala espírita? São os espíritos benévolos, espíritos da ciência, espíritos de sabedoria e espíritos superiores. Os espíritos superiores normalmente possuem a benevolência, possuem o conhecimento científico e possuem a sabedoria. Por isso, são espíritos superiores. Eles reúnem todos esses quesitos, como diz aqui, ó. Esses em si reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. A linguagem que emprega só respira benevolência. É invariavelmente digna, elevada e muitas vezes sublime. Sua superioridade os torna mais aptos do que os outros a nos darem as mais justas noções sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites que é permitido ao homem saber. Regra e disciplina, né? Isso não pode faltar. Além disso, eles já estariam na condição de espíritos perfeitos, que ainda não são. São superiores, mas não são perfeitos. Tá? Então, ele segue dizendo ali, a Kardec, assim: quando por exceção encarnam na Terra, é para cumprir missão de progresso, e então nos oferecem o tipo da perfeição a que a humanidade pode aspirar nesse mundo. Então, houve aqui entre nós alguns espíritos missionários, né? Conhecemos alguns, podemos citar Madre Teresa, Francisco de Assis, Chico Xavier, todos vieram em missão. Fora os anônimos, que estão por aí fazendo o seu trabalho. Aqui nós citamos, na área religiosa, temos os missionários da ciência também, né? Que tantas descobertas fizeram e nos trouxeram evolução e progresso. Temos os missionários da área da filosofia, da área da sabedoria, não é verdade? No livro A Caminho da Luz, Jesus fala isso. Nas ideias em que ele o tempo inteiro manteve em cada região na formação do mundo para que a sensação da presença divina estivesse ali. Então, vários profetas, na sabedoria, vieram e falavam sobre religiosidade, sobre espiritualidade, sobre reencarnação, antes mesmo de se falar em Jesus e em Allan Kardec. E aí, nós vamos encontrar aqui a pergunta a esse morador de Júpiter: poderias nomear algum dos espíritos habitantes de Júpiter que cumpriram uma grande missão na Terra? Resposta: São Luís. São Luís, que aparece nas nossas obras doutrinárias, que todos nós conhecemos. São Luís, Santo Agostinho, né? Quem foi São Luís? Será que nós sabemos quem foi São Luís? São Luís, em uma das suas encarnações, ele foi o rei nono da França. Numa época de grande prosperidade, houve avanço da ciência, da tecnologia, houve avanço no progresso inteiro da França com a dedicação dele, o respeito aos humanos, às pessoas que ali trabalhavam, havia tudo isso. E ele também foi Caio Júlio César, um patrício romano. Então essas reencarnações, mas como é que a gente sabe disso? A gente sabe disso porque está lá.
na Revista Espírita, quando a gente estuda entre as comunicações disponíveis na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, no qual São Luís era o patrono. Então, tudo isso, gente, não é coisa que a gente está contando aqui porque a gente acha. Não, está lá disponível para o nosso estudo, certo? E vamos ler um texto aqui e vamos ver se vocês adivinham de quem é a autoria. E ele fala sobre a preguiça. É tudo que a gente está hoje, né? Com esse calor. Que preguiça. E diz assim, isso aqui é um trecho, é um excerto de um texto, tá? Eu vos digo que a força não foi dada ao homem, nem a inteligência ao seu espírito, para consumir os dias na ociosidade, mas para ser útil aos seus semelhantes. Ora, aquele cujas mãos estiverem desocupadas e o espírito ocioso será punido e deverá recomeçar sua tarefa. Vamos deixar a preguiça de lado, né? Em verdade vos digo que a sua vida será posta de lado como uma coisa que ninguém aproveita. Quando o seu tempo se cumprir, compreendei isso como uma comparação. Qual dentre vós, se tiverdes em vosso pomar uma árvore que não dá bons frutos, não dirá a seu servo, cortai essa árvore e lançai-a ao fogo, porque seus ramos são estéreis. Ora, assim como tal árvore será cortada por causa da sua esterilidade, a vida do preguiçoso será posta no refúgio, por ter sido estéril em boas obras. De quem vocês acham que são essas palavras? Todo mundo acha que é de Jesus, né? Eu também achei. Mas é de São Luís, viu? De São Luís. Obviamente que São Luís também era um médium do Cristo, né? Porque assim os espíritos superiores, eles eram médiums, são médiums do Cristo. Como Emmanuel também era um médium do Cristo, e Chico Xavier era um médium de Emmanuel, digamos assim, né? E nos trouxe tantas lições e tantos aprendizados. Então, segundo São Luís, a preguiça não é bom, né? Não é nada boa. Vamos deixar a preguiça de lado e trabalhar. Agora, eu vou trazer aqui uma história para vocês, para encerrar, porque está chegando no meu tempo. E disciplina é disciplina, vai passar 5 minutos, depois eu peço perdão para a nossa diretora de departamento. A história do bom servo do livro do Humberto de Campos. Vou resumir, vou tentar, tá? Começa falando Humberto de Campos que os apóstolos de Jesus, apegados à letra daquilo ensinava, condenavam totalmente a questão da riqueza, né? Então, eles achavam que os pobres, os mais humildes, os mais simples de vida, que estavam com o reino do céu garantido. Por horas, isso causava uma discussão tão grande que Jesus acabava tendo que intervir, dizer, calma que vocês não estão entendendo, a coisa não é bem assim, né? Então, um belo dia, Jesus conversando com eles, acalmou os ânimos, mas Filipe era o mais apegado à letra, né? E ele dizia, aquele ditado popular que nós conhecemos, que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E Jesus, calma, meu amigo, a coisa não é bem assim, né? Então, na sua última ida a Jerusalém, na estrada de Jericó, o povo de Jericó, sabendo que Jesus estaria presente, né? Não tinha o WhatsApp, mas tinha, né, o boca a boca, de mensagem em mensagem, o povo se aglomerou para ver Jesus. E tinha um publicano, Zaqueu, que queria ver Jesus. E aí ele tinha uma estatura mais ou menos como a minha, assim, tirando o salto e a plataforma aqui, né?
E ele não conseguia, subiu na árvore. Subiu na árvore e, para surpresa dele, Jesus para perto daquela árvore e diz: Zaqueu, desce, hoje vou me hospedar na tua casa e me alimentar da tua ceia. Os apóstolos que acompanhavam Jesus ficaram muito indignados. Como assim? Ele é rico, ele tem dinheiro, ele isso, ele aquilo, não pode ser, porque tanta casa disponível. O que Jesus vai fazer na casa de Zaqueu? Aquela discussão formada, e Zaqueu manda preparar o que havia de bom e de melhor para receber Jesus, sabendo ele que Jesus não perdia uma oportunidade de dar uma lição sobre a riqueza mal empregada. Vejam bem, Humberto de Campos diz isso. A riqueza mal empregada. O que é a riqueza mal empregada, mal administrada? Aquela fruto da ambição desmedida, que nós só guardamos e não queremos auxiliar ninguém. E ele diz assim a Jesus: Senhor, eu sei que eu não sou benquisto, porque eu tenho dinheiro, porque eu isso, porque eu aquilo, mas com o meu dinheiro eu já auxiliei muitos pais de família, eu dei emprego, eu ensinei a plantar, eu ensinei a colher, eu ensinei a criar animais, até mesmo famílias de Jerusalém vêm aqui e conseguem emprego comigo. Nunca nenhum dos meus serviçais ficou abandonado sem que eu auxiliasse nas suas dificuldades. Portanto, Senhor, eu não sei o que dizer. E Jesus diz assim, escutando aquele burburinho, né, dos seus apóstolos, totalmente, não faziam questão de esconder que eles não estavam gostando de estar na casa de Zaqueu. Aí Jesus diz assim: amigos, acreditais porventura que o Evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis mendigos? Qual a esmola maior? A que socorre as necessidades de um dia? Ou a que adota providências para uma vida inteira? No mundo vivem os que entesouram na terra e os que entesouram no céu. Os primeiros escondem suas possibilidades no cofre da ambição e do egoísmo, e por vezes atiram uma moeda dourada ao faminto que passa, procurando livrar-se da sua presença. Os segundos ligam suas existências às vidas numerosas, fazendo os seus servos e auxiliares de esforço e a continuação da sua própria família. Estes últimos sabem empregar o sagrado depósito de Deus e são seus mordomos fiéis à face do mundo. Ou seja, sabem servir e sabem ser servidos. Servidos não pela escravidão, mas porque transformam os seus serviçais como parte da sua família. Usam, fazem bom uso dos bens que Deus nos concede, porque nós somos usufrutuários daquilo que Deus coloca ao nosso dispor. Então, os apóstolos, cientes, né, desse novo conceito colocado por Jesus, reconhecem que não tinham entendido bem assim, que agora a coisa estava mais clara, né? E diz o mestre assim: é necessário não nos perdermos em viciações de sentimentos. Nunca ouviste falar numa terra pobre, numa árvore pobre, em animais desamparados? E, acima de tudo, nesses quadros da natureza, é que Zaqueu procura atender. Não vês o homem, nosso irmão? Qual será o mais infeliz? O mendigo sem responsabilidade, a não ser de sua própria manutenção? Ou um pai carregado de filhinhos a lhe pedirem o pão?
porque era isso que Zaqueu fazia. Ele não dava apenas uma moeda para se livrar do mendigo, ele o trazia para dar emprego. Na continuação da explicação, Jesus diz: sim, amigos, ditosos os que repartirem os seus bens com os pobres, mas bem-aventurados também os que consagrarem suas possibilidades aos movimentos da vida, cientes de que o mundo é um grande necessitado e que sabem assim servir a Deus com as riquezas que lhe foram confiadas. Foi então que Jesus, reunido todos, contou a formosa parábola dos talentos, conforme a narrativa dos apóstolos. E foi também que, pousando enternecido o generoso olhar sobre a figura de Zaqueu, seus lábios divinos pronunciaram as imorredoras palavras: bem-aventurado sejas tu, servo bom e fiel. Sejamos nós o servo bom e fiel, que trabalha, que coopera e que compartilha. Que a paz de Jesus permaneça conosco. Então agora vamos fazer uma prece por todos os nomes colocados nas caixinhas, encarnados, desencarnados, e aqueles que não colocaram, mas que vêm ao pensamento, algum familiar, algum amigo que necessite de uma oração. Vamos orar por todos eles e por nós também. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, o reino do bem. Seja feita a vossa vontade na terra e no espaço, como em todos os mundos habitados. Dai-nos, Senhor, o pão do corpo e da alma. Perdoai as nossas ofensas, como de todo o coração perdoamos aos que nos tenham ofendido. Não nos deixe, Senhor, sucumbir às tentações dos maus, e enviai-nos os bons para nos esclarecer. Senhor, nós vos oferecemos essa prece por todas as almas que sofrem, encarnadas ou desencarnadas, por todos os nossos amigos e inimigos. Vos suplicamos, Pai, piedade, misericórdia, perdão, luz, paz e amor para todos eles e para todos nós. Amparai-nos, Senhor, guiai-nos e protegei-nos em nosso progresso espiritual. Que assim seja. Então agora vamos aguardar em silêncio, enquanto os nossos passistas se acomodam e o nosso recepcionista vai chamar para o passe.